Ei, energéticos! Kátia Strutzel, tudo bem com vocês, queridas energéticas e queridos energéticos? O vídeo de hoje é para falar do bafafá aí do Will Smith e do Chris Rock. Vou trazer para você aqui outros interessantes pontos de vista, né, a respeito deste acontecimento. E outra, né, no final do vídeo vou estar dando uma dica, ó, tá até a luzinha aqui, vou dar uma dica que vai mudar completamente aí muitos pontos de vista. Então fiquem comigo. E claro, contribui com o canal. Eu duvido que você vai lá e se inscreve. Eu vou dar uns minutinhos aí, ó, para você ir lá e se inscrever, ativar as notificações, né? Dar aquele like energético e, claro, me seguir nas redes sociais, @KatiaStrutz. Contribui com o canal, gente. Eu preciso chegar a 40 mil, é minha meta. Bora ajudar, bora contribuir. A energia que você dá é a que volta. Então, vamos lá, ampliar essa energia de contribuição já? Vai lá e se inscreve. Bom, vamos falar então a respeito deste acontecimento, né? Então, essa semana, na apresentação do Oscar, ocorreu um fato inusitado, né? O ator Will Smith teve uma reação não esperada diante de uma piada aí do comediante Chris Rock. Foi um bafafá realmente, né? Isso, só se fala nisso. Vamos analisar este acontecimento sob a ótica aí dos ensinamentos do Axis Consciousness nas barras de Axis, né? Vocês vão ver que tem muita coisa aí que a gente não pensa. Tem aqui uma sequência aqui das perguntinhas, porque, gente, como trazer, né, luz, como trazer aí clareza a respeito de qualquer situação? Através das perguntas, primeiro ensinamento, né? Então, vamos lá. A piada que o Chris fez, né, afetou ali, né, de uma maneira ou de outra, o Will Smith, né? Porque estava fazendo uma piada aí com a esposa dele, que tem uma doença, alopecia, caiu os cabelos, enfim, tá? E, gente, pra mulher, né, cabelo é assim, é minha vida e meu cabelo. É assim, a gente tem um caso de amor com o cabelo, né? A maioria das mulheres, a gente gosta do cabelo. Então isso é uma coisa que muitas vezes mexe com a mulher, tá? Só colocando um adendo aí. Mas foi lá a piada, tá? Então é o seguinte, o Chris, que é quem fez a piada, sabia da doença da esposa do Will Smith, né? Sabia disso? Se ele sabia, realmente, né? Faltou empatia no meu interessante ponto de vista, porque você não sabe como que a outra pessoa se sente a respeito daquilo. Você não sabe como que a outra pessoa tá lidando com a doença, né? E ainda mais mulher, cabelo já tem uma certa delicadeza aí no assunto, né? Então, se ele sabia, talvez tenha faltado um pouco de empatia a respeito disso. Se ele não sabia, poxa, aí pode ter sido uma fatalidade. Então ele sabia ou ele não sabia? Quem sabe, né? Só ele, né? Então, essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Outra pergunta. O Will Smith estava confortável com a situação? Ou seja, né? Com ali, né? Da mulher perder o cabelo, né? Ou seja, né, independente da doença, independente do que as pessoas vão pensar, iam falar, enfim, a esposa dele é linda, maravilhosa, eu a amo e ponto, não interessa mais nada. Será que ele estava nessa vibração, nesse interessante ponto de vista? A gente não sabe, né? Então, será que era algo a ser trabalhado nele? Porque às vezes a pessoa não estava ela mesma conseguindo trabalhar, não é nem a esposa, ele não estava conseguindo trabalhar aquilo dentro dele, né? Então, se a pessoa já trabalhou internamente alguma situação, qualquer coisa que se refira àquela situação não afeta. Igual tem uma história muito interessante do Karnal que eu adoro. Ai, Karnal, te adoro. Hashtag adoro. Que ele fala assim, que ele estava no trânsito e aí aconteceu um fechamento, não sei exatamente, não lembro agora, e o cara falou, você é um filho da P, né? Aí a pessoa virou para ele e falou assim, mas você não ficou bravo com isso, né? Ele falou, não, por que eu iria me incomodar com isso? Mas o cara te chamou de filha da P, né? Aí ele falou assim, olha,
Veja, eu sei que minha santa mãezinha não é uma mulher de vida difícil, né? Porque é difícil, é meio interessante do ponto de vista, né? Ou fácil, né? Vamos lá, né? Não é. Então, por que eu iria me incomodar com o comentário da pessoa, né? Agora, se porventura a minha mãe fosse uma mulher, né? Que praticasse é, este trabalho, eu também não teria como me incomodar, porque seria uma verdade. Vocês entendem isso? Espero que esse exemplo tenha elucidado. Então, se aquilo mexeu com ele, pode ser que internamente ele não tenha trabalhado alguma coisa. Essa é uma opção. A outra opção é ele se sensibilizou, né, com a esposa ali, pois sabia que a esposa não estava lidando bem com a doença. Ai, Kátia, as pessoas lidam bem com a doença? Gente, tem pontos e pontos de vista, né? Tem gente que fala, eu tô doente com isso, tá, ok, vamos levar a vida, né? Vamos rapar, põe uma peruca. E tem outras pessoas que não. Pessoas têm diferentes pontos de vista a respeito de várias coisas. Então, de repente, ele sabia que ela não estava lidando bem com isso, ele a ama e ele acabou se doendo por ela. Pode ser isso também, tá? Bom, o Will Smith, cogitou que talvez o Chris não soubesse da doença, né? Será que o Will Smith falou, ele fez a piada, mas ele não tá sabendo? Porque muitas vezes ela foi lá, rapou a cabeça, né? Tem gente que raspa a cabeça horas, né? Foi lá, quis raspar a cabeça, ponto, acabou, é isso. Ou ia fazer algum trabalho, ou ia fazer, nem sei se ela é atriz, né? Mas ia fazer algum trabalho, ia fazer alguma coisa, uma opção. Will Smith cogitou que talvez o Chris não soubesse da doença, porque daí, né? Agora, Will Smith sabia que o Chris sabia e ficou com raiva por isso? Ele sabe que ela tá doente e fez uma piada a respeito disso? A gente não sabe, não é mesmo? Will Smith se deixou levar por todos os sentimentos, dúvidas, e explodiu? A gente não sabe. Gente, sem contar que ainda tem a teoria da conspiração. Ai, Kátia, você tá falando do quê? Que é isso da teoria da conspiração? É o seguinte, a mídia manipula muita coisa, né? A gente não pode descartar também essa teoria, né? Em 1998, eu tenho números para falar disso. Em 1998, os espectadores, somente nos Estados Unidos, os espectadores do Oscar eram de 57 milhões de pessoas. Gente, só nos Estados Unidos. Em 2021 foi a pior média, que foi o ano passado, que foi de 9,8 milhões de espectadores. Isso contando que é mundial. Olha isso, 9,8. Só com esse tapa aí que aconteceu, sabe para quanto foi a média de espectadores? 15,3 milhões de espectadores. Será que não tem uma Matrix aí? Ai, Kátia, a mulher tem uma doença. Gente, eu não estou julgando nada, não estou falando que é o que não é. Eu estou trazendo para vocês aqui perguntas, né, para trazer clareza, né? E assim, gente, nós não temos essa resposta. Nós não temos essas respostas, aliás, né? Nós não temos. Por isso, o ensinamento mais valioso disso tudo é não julgamento. Porque nessa história, né, eu não sei a história completa. Ninguém sabe a história completa. Ninguém sabe a história completa dos três envolvidos, do Chris, do Will e da esposa. Então, o nosso olhar, o meu olhar, ele é parcial e ele é de fora. Ou é de fora e é completamente parcial. Eu só sei o que eu vi ali. Eu não sei como é que é a vida de um, de outro, né? O que aconteceu. Eu não sei se o Will já sofreu com piadas, se ele tinha alguma coisa prévia com crise. Eu não sei como que a esposa está lidando com isso. Então, gente, a lição mais importante é não julgamento. Só que, eu falei que ia dar uma dica bem importante a respeito disso, né? E realmente tem aí uma coisa que, né, pega um pouco essa situação.
vamos entender. O mais importante dessa história mesmo, além da gente estar sempre no não julgamento, são umas palavrinhas, né? Umas palavrinhas que acabam mudando completamente uma situação. São elas. Mas então foi daí e, né? Depois dessas palavrinhas, tá tudo ferrado. Explico que vocês vão entender. Bom, como que a gente faz a leitura dessa situação? Ai, Chris Rock fez uma piada, mas daí e então cortou. Will Smith deu um tapa nele. Gente, o que fica ressoando aí, né? Will Smith deu um tapa no Chris Rock. Will Smith deu um tapa no Chris Rock. E então, né, o outro que tinha possibilidade de entendimento da real causa do acontecido, né, porque daí, poxa vida, né, o que aconteceu com ele, com Will Smith, com o Chris Rock, ali, enquanto não tinha esse mas e daí, então, foi que ali a situação era uma inteira, você estava vendo a situação inteira. Mas a partir do momento, né? Mas daí, depois dessas palavrinhas, tudo se perdeu. Pois agora, de qualquer maneira, o Will Smith deu um tapa no Chris. E isso, mediante a mídia, ao público, ao evento, não é aceitável. Tá? Interessante ponto de vista. Ou seja, em atitude, ele se igualou, porque ele baixou a frequência dele, a do Chris. Bom, vamos entender isso aqui, vocês vão entender isso aí, parece um pouco complicado. Agora eu abri aqui, vamos ver, vamos colocar aqui de uma maneira que dê pra ver, pra cá. Aí, aqui é só um exemplo, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, tá ao contrário, mas eu vou ler e vocês vão entender. Mas e daí, então, descartam, cortam, pá, o que foi dito anteriormente. Elimina, gente. Então, assim, ó, vou dar um exemplo para você. Ah, eu quero ficar com você, mas eu não te amo. O que vai ficar? Eu não te amo, eu não te amo, eu não te amo. Entendeu? Então, essas palavrinhas aqui, cuidado com o que vocês vão explicar. Cuidado, porque o mas e daí, então, eles eliminam o que foi dito anteriormente, tá? Então, outro exemplo. Estava no tráfego do trabalho quando vi um acidente. Daí, me atrasei. O daí quebrou. O mas, me atrasei. Quebrou. Então, ele anula tudo que estava lá atrás. O que vai ressoar? Me atrasei, me atrasei, me atrasei. Então, o que eu quero falar a respeito disso? Que, gente, tava ali uma história e todo mundo ali, a partir do momento, mas, né, o Will Smith foi lá, pá, ele anulou tudo que o Chris tinha feito lá, porque a única coisa que você lembra é dele dando tapa, não é? Não é? Porque você não, depois no final das contas, gente, a mídia é uma coisa muito doida, né? Então, e a partir desse mas, porém, né? E eu tapa, o que aconteceu? Acabou que ele perde, no meu interessante ponto de vista aí, uma oportunidade de realmente estar sendo visto como herói. Não isso, mas é que ele acaba, gente, igualando energeticamente. Se o Chris, a gente não sabe, né? Mas se o Chris fez isso de sacanagem, tudo, a partir deste gesto do mas daí que quebrou, o Will Smith acaba energeticamente baixando a frequência e se igualando a ele. Então, se o Chris fez algo realmente ali proposital, né? Porque a gente não sabe também, a partir de uma conduta muitas vezes não pensada, né, a partir de uma emoção, acaba que o Will Smith acabou se igualando à conduta do outro, caso a conduta tenha sido proposital. Então, cuidado com o que vocês vão falar, que tem um mas, né, e daí, né, porque anula o restante que tá lá atrás, né. Ah, eu quero tanto ser rica, mas eu não vou acordar de manhã. Então, você não vai acordar de manhã, então você não vai ser rica.
Enfim, gente, o negócio é polêmico mesmo. O que eu quis com esse vídeo é trazer essas perguntas e essas novas possibilidades, porque às vezes a gente vê o negócio e já crava ali na mente. Foi isso. Foi isso, isso, isso. A gente já tá ali na conclusão. E o interessante mesmo que traz expansão pra gente, a gente tá na pergunta e no não julgamento, vendo todas as possibilidades. Esse é o ensinamento mais precioso que essa situação traz pra gente. Pra mim, pelo menos, né? E pra você, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião a respeito disso, né? É polêmico, né, gente? Mas eu gostaria que vocês analisassem mesmo essas perguntas e realmente vissem essa situação sobre esses outros ângulos, tá? Nós somos seres humanos, a gente vive em sociedade e realmente isso nos proporciona uma oportunidade enorme, enorme da gente praticar o quê? A empatia, o não julgamento, o amor e tudo de mais lindo, né, que essa experiência nos ensina. Então, tá aí, outros pontos de vista a respeito disso, né? O que você tinha pensado a respeito desses outros pontos de vista? Conta pra mim aí nos comentários. Gostou do vídeo? Gostou dessas outras possibilidades? Gostou dessa diquinha aí? Já deixa o seu like energético, contribui com o canal, tá bom? Então, gratidão, até a semana que vem com mais vídeos, quiser que eu fale a respeito de alguma coisa, pode colocar aí, eu mandar um direct lá no @KatiStrutzel lá no meu Instagram, que eu tô atendendo aos pedidos, tá bom? Beijo, beijo, até lá, tchau, tchau!